Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós iniciaremos o estudo de limites. Começaremos estudando a noção intuitiva de limites. Lá nas aulas anteriores, vocês já estudaram sobre funções, estudaram todos os tipos de funções, domínio, imagem de funções. E aqui no estudo de limites, a gente vai estudar o comportamento de algumas funções que quando a gente vai substituir determinados valores nessas funções, a gente não consegue calcular a imagem para esses valores. Então, a partir da teoria de limites, a gente vai conseguir entender o que acontece com essas funções e entender como proceder quando tem determinado valor que eu não consigo calcular quanto é a imagem desse valor na função. Lembrando lá de funções, se vocês tivessem uma função com essa cara aqui, f de x igual a x² mais 1, ou seja, uma função quadrática, vocês conseguem substituir valores no lugar do x e encontrar a imagem para esses respectivos valores. Por exemplo, eu poderia substituir 0 no lugar do x, aqui ficaria 0² mais 1, então, resultado 1. Posso substituir o 1, substituindo ficaria 1² mais 1, que ficaria 2. Posso substituir o 2, 2², que é 4, mais 1, ficaria 5. Posso substituir o número negativo também, por exemplo, menos 1. Menos 1² ficaria 1, mais 1, que é 2. O menos 3² ficaria 9, mais 1, que é 10. Nessa função aqui, vocês podem substituir qualquer valor para o lugar do x e a gente nunca vai encontrar problemas para encontrar a imagem, ou seja, o domínio dessa função é todos os reais. Eu posso substituir qualquer resultado, qualquer número que vocês pensarem, positivo, negativo, decimal, no lugar do x, e sempre vocês vão conseguir encontrar uma imagem para esse número. Mas nem todas as funções isso acontece. Se a gente tomar como exemplo essa outra função aqui, é uma função racional, a função f de x igual a x menos 1 sobre x² menos 1. Se a gente começar a calcular a f de alguns valores, a f de 0, por exemplo, substituindo 0 no lugar do x aqui, ó, 0 aqui e 0 aqui. 0 menos 1 e 0 menos 1. Ficaria 1 menos 1 sobre menos 1, que é 1 positivo. Não tem problema nenhum, conseguimos calcular a f de 0. Calculando a f de 2, também consigo. 2 menos 1 aqui, aqui vai ficar 4 menos 1, que é 3, né? A f de 2 é 1/3. A f de 1, será que eu consigo calcular? Se eu substituir o 1 aqui no lugar do x, o que será que acontece? Ficaríamos com 1 menos 1, que é 0. 1² é 1, menos 1, que é 0 também. Ou seja, temos 0 sobre 0. E agora? O que é 0 sobre 0? Quanto vale 0 sobre 0? Será que é possível calcular a f de 1, então? Já que o resultado, quando eu substituo o 1 na função, o resultado fica 0 sobre 0? Então, é isso que a gente precisa se perguntar. Quanto será que equivale 0 sobre 0? Na matemática, a gente diz que 0 sobre 0 é uma indeterminação. Eu não consigo dizer quanto vale 0 sobre 0, porque depende da situação que a gente está trabalhando. Pode ser que em determinado problema, o 0 sobre 0 chegue a 1. Pode ser que em determinado problema ele chegue a 3, a 5, né? Enfim, quanto que é esse 0 sobre 0? Será que nessa função é 1? Será que naquela função que a gente estava trabalhando, 0 sobre 0 é 0? Será que ele é infinito? Será que ele não existe? E a gente precisa se perguntar sobre isso. Quando a gente tem essa função racional, então, que é a função x menos 1 dividido por x² menos 1, que o resultado deu 0 sobre 0, que a gente já disse que é uma indeterminação, a gente não consegue calcular o valor da f de 1. Mas podemos analisar o comportamento da função quando x se aproxima de 1. E a gente vai dizer que a gente está analisando o comportamento da função quando x tende a 1, quando ele está se aproximando, chegando cada vez mais perto, mais próximo do 1. Para isso, vamos montar então uma tabela com valores da f de x, com x se aproximando de 1. A gente vai trabalhar com duas formas de se aproximar de 1. A gente vai montar duas tabelas, trabalhar de duas maneiras, se aproximando de 1 pela direita e se aproximando de 1 pela esquerda. Ou seja, a gente vai trabalhar com valores que são menores do que o 1
e valores que são maiores do que 1. Estão bem próximos do 1, né? Mas valores um pouquinho menores e um pouquinho maiores do que 1. Inicialmente trabalhando com valores menores que 1, ou seja, se aproximando do 1 pela esquerda. O que isso quer dizer? Se eu trabalhar com 1 aqui numa reta numérica, eu posso tomar valores próximos de 1, mas menores do que ele. Por exemplo, o 0,5, que eu já coloquei aqui na reta. Substituindo esse valor de 0,5 lá na função que tínhamos inicialmente, nós obtemos um resultado de 0,6666667, né? Arredondando aqui. Se eu tomar um valor mais próximo do 1 ainda, por exemplo, 0,9, o resultado vai ficar 0,526316. Toma um valor mais perto do 1 ainda, 0,99. O resultado que a gente obtém quando substitui na função é esse daqui, 0,502513. Um resultado mais próximo do 1 aqui. Não coloquei o número aqui em cima para não ficar muito espremidinho, fica difícil de visualizar. Mas substituindo aqui, ó, 0,999, que está mais próximo do 1 ainda, obtemos este resultado. Substituindo outro número mais próximo ainda, que é o 0,9999. Obtemos este resultado aqui. Ou seja, se vocês observarem o que está acontecendo aqui, a gente pode conjecturar, pode dizer que parece que, analisando a tabela, os resultados, quanto mais próximos do 1 são os números que a gente substitui na função f de x, o resultado que a gente obtém mais próximo está de 0,5. Agora, analisando por valores maiores que 1, ou seja, aproximando de 1 pela direita, tomando um valor maior do que 1 aqui. Então, 1,5. Mesma coisa, substituindo o 1,5 na função f de x. O resultado que a gente obtém, 0,4. Um valor mais próximo ainda, 1,1. Substituindo aqui na função, 0,476190. Mais próximo de 1 ainda, 1,01. Resultado que a gente obtém, 0,497512. Mais perto ainda do 1, substituindo 0,001, que é este valor aqui, ó. O resultado que obtemos, 0,499750. Mais próximo do 1 ainda, 1,0001. O resultado que a gente obtém é este daqui. Se a gente analisar essa tabela aqui, substituindo valores, se aproximando do 1 cada vez mais pela direita, podemos também conjecturar que parece que os valores estão chegando cada vez mais próximos ao 0,5. Parece que está tendendo ao 0,5. Só não repare na escala, que a escala aqui ela não está correta, digamos assim. Eu só fui colocando na reta numérica para que vocês conseguissem visualizar o que está acontecendo, mas não está bem certinho na escala o que eu coloquei aqui na aula. Analisando as duas tabelas juntas, o que a gente pode dizer então? Analisando, ó, tanto quando tende a 1 pela esquerda, quanto quando tende a 1 pela direita. Valores menores do que 1, valores maiores do que 1. Em ambas, o resultado está tendendo a 0,5. O que a gente diz? Parece que a função se aproxima de 0,5, enquanto x se aproxima de 1. Quanto mais próximo do 1 é o resultado que a gente substitui lá no lugar do x na função, mais próximo do 0,5 é a imagem que a gente consegue obter. Com base nesses valores, a gente pode conjecturar que o limite da função f de x, quando x se aproxima de 1,
tende a 1, né? Eu dizer que o x se aproxima de 1 é a mesma coisa que dizer que o x tende a 1, é igual a 0,5. Simbolicamente, a gente vai representar dessa maneira, porque a gente não vai ficar escrevendo isso toda vez que a gente for trabalhar com limites. A gente vai representar sempre simbolicamente. Então, o limite da função x menos 1 sobre x quadrado menos 1, quando x tende a 1, é igual a 0,5. Graficamente, o que isso quer dizer? O gráfico da função f de x é este daqui, que está em azul, esse daqui, essa curva é o gráfico. E o que quer dizer olhando aqui no gráfico? Quando eu substituo valores que estão se aproximando do 1 pela esquerda aqui, ó, valores cada vez mais próximos do 1, a imagem que a gente obtém olhando aqui para o gráfico está chegando cada vez mais próximo do 0,5. Quando eu substituo valores que estão se aproximando do 1 pela direita, cada vez mais próximos do 1 pela direita, se eu subir até no gráfico, a imagem que a gente vai obter vai estar cada vez mais próxima ao 0,5. Mas, né, no ponto 0,5, observe que tem uma bolinha aqui que não está pintada, uma bolinha aberta, porque a função no ponto 1 ela não está definida. A gente consegue analisar o que acontece quando se aproxima cada vez mais do 1, mas o 1 em si eu não consigo substituir aqui porque a gente vai encontrar aquela indeterminação matemática que já vimos. Os dois tipos de aproximação, tanto à direita quanto à esquerda, a gente chama de limites laterais. Esses limites laterais, a gente denota eles da seguinte forma. Quando eu denoto com um menos aqui, eu estou trabalhando com o limite lateral à esquerda. Então, é o limite da função f de x quando x tendendo a 1 pela esquerda, ou seja, são valores menores do que 1. Quando eu denoto com um mais aqui, é o limite da função f de x quando x vai tender a 1 pela direita. Quando x tendendo a 1, então, pela direita são os valores maiores do que 1. Chegando próximos a 1, maiores que 1. A partir disso, tem uma proposição que é muito importante, que vocês precisam sabê-la. O limite da função f de x, quando x tende a é igual a L, se e somente se o limite da função f de x, quando x tende a pela esquerda, for igual a L, e o limite da função f de x, quando x tende a pela direita, também for igual a L. Em outras palavras, o que isso quer dizer? O limite de uma função, quando x tende a um número a, só existe se os limites laterais são iguais. Além disso, se os limites laterais são iguais ao número L, então o limite será L. No exemplo anterior, o que a gente tinha, quando x tendia a 1 pela esquerda, que era menor do que 1, o limite da f de x, então, quando x tende a 1 pela esquerda é 0,5, e quando x tende, o limite da f de x, quando x tende a 1 pela direita, também é igual a 0,5. Limites laterais são iguais, ou seja, o limite da função existe e é igual a 0,5. Limite da função f de x, quando x tende a 1, é igual a 0,5. Segundo exemplo, se tivermos o limite de uma função f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, sendo 3, e o limite da função f de x, quando x tende a 1 pela direita, sendo 0, note que os números são diferentes quando tende a 1 pela esquerda e pela direita, nós obtemos números diferentes. Pela direita é 0, pela esquerda é 3. Quando isso acontece, o limite da f de x quando x tende a 1 não existe. Então, isso daqui não existe. Aí você se pergunta, mas e os limites laterais, eles existem? Existe. O limite quando f de x tende a 1 pela direita existe e é 0. O limite quando f de x tende a 1 pela esquerda existe e é 3. Mas o limite da f quando x tende a 1 não existe, porque os laterais são diferentes. Analisando o gráfico aqui no terceiro exemplo, analisando a função g, que está aqui representada em azul. Então, vamos usar esse gráfico para conseguir estimar os seguintes limites. Primeiro limite,
limite lateral, limite da g de x, quando x tende a 2 pela esquerda. Então, o 2 está aqui, a gente vai analisar o que está acontecendo com essa função, com esta curva, quando x está se aproximando do 2 pela esquerda. Estou substituindo valores menores do que o 2. O que está acontecendo com o gráfico? Está se aproximando de que valor? Pensando aqui, se eu substituísse na função o 1, que está antes do 2, a imagem estaria um pouquinho abaixo do 3. Se eu substituir um número mais próximo do 2, por exemplo, aqui 1,3, né? A imagem mais próxima do 3. Se eu aproximo um pouco mais, a imagem mais próxima do 3 ainda. A gente consegue visualizar que, quando eu substituo valores que estão cada vez mais próximos do 2 pela esquerda, a imagem da função ela está se aproximando cada vez mais do 3. Se vocês forem seguir o gráfico, ó, vocês conseguem observar com facilidade isso, que está chegando bem próximo do 3. Conforme chega o gráfico se aproxima do 2, a imagem está se aproximando do 3. Então, o limite lateral dessa função g de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é 3. Agora, o limite da g de x quando x tende a 2 pela direita, ou seja, valores maiores do que 2. Analisando o gráfico, substituindo 3, a imagem que teríamos, então, estaria aqui entre 1,5, mais ou menos. Um valor mais próximo do 2, 2,5, por exemplo, substituindo aqui, ó, olhando o que está em vermelho. 2,5, a imagem está um pouco abaixo aqui, mais perto do 1, 1,3, mais ou menos. Mais próximo do 2, o valor que eu substituo na função. O resultado, uma imagem mais próxima do 1 ainda. E se eu aproximar ainda mais a imagem mais próxima do 1 ainda. O resultado está se aproximando cada vez mais do 1. Quanto mais próximo é o número que eu substituo na função g de x, quanto mais próximo do 2 é o número, mais próximo do 1 é o resultado que eu obtenho. Nesse caso, o limite da g de x quando x tende a 2 pela direita vai ser igual a 1. E o limite da g de x quando x tende a 2. Será que existe? Se existe, quanto é? Lembrando que o limite só vai existir se os limites laterais forem iguais. Nesse caso, quando o x tendia a 2 pela esquerda, o resultado do limite da g de x dava 3. E a gente acabou de ver que o limite da g de x, quando x tendia a 2 pela direita, dava 1. Como os limites laterais são diferentes, um dava 3 e o outro dava 1, o limite da g de x quando x tende a 2 não existe. Analisando o item D, limite da g de x quando x tende a 5 pela esquerda. Analisando o que acontece com o 5 aqui no gráfico. Se eu substituo valores se aproximando do 5 pela esquerda, a imagem se aproxima do 2. Substituo um valor mais próximo do 5, a imagem se aproxima ainda mais do 2. Mais próximo do 5, se aproxima ainda mais do 2. O limite da g de x quando x tende a 5 pela esquerda é igual a 2 nesse caso. E o limite da g de x quando x tende a 5 pela direita. Substituindo um valor se aproximando de 5, a imagem se aproxima de 2. À medida que eu aproximo o valor ainda mais de 5, o valor que eu vou substituir na função, a imagem se aproxima ainda mais do 2. Olha, observem aqui. Então, o limite da g de x quando x tende a 5 pela direita é igual a 2. E o limite da g de x quando x tende a 5? Existe? E se existe, quanto vale? Nesse caso, os limites laterais são iguais. Tanto o limite da g de x quando x tende a 5 pela direita, quanto o limite da g de x quando x tende a 5 pela esquerda é 2. Então, o limite da g de x quando x tende a 5 também será 2, porque os limites laterais são
iguais. Se vocês observarem aqui no gráfico, vocês também conseguem ver quanto vale o limite analisando em cima da curva o que está acontecendo. Se aproximando do 5, analisando aqui na curva, se aproximando cada vez mais do 5, o que acontece com a imagem? Olha lá na imagem. Quando está bem próximo do 5, o que acontece com a imagem? Está bem próximo do 2. Quando está próximo do 5 pela direita, um pontinho aqui, bem próximo do 5, o que acontece com a imagem? Está próximo do 2. Então, limite é igual a 2, pois ambos os limites laterais são iguais a 2.